Como lidar com o silêncio de Deus? Que assunto difícil, hein? Quando Deus fica em silêncio, nós ficamos angustiados, ficamos aflitos, desesperados, porque queremos ouvir Deus falar alguma coisa. Afinal de contas, é muito mais fácil a gente lidar com o silêncio das pessoas. Por quê? Por mais importantes que elas sejam, elas não estão acima de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E quando o silêncio vem das pessoas, a gente até releva, porque são pessoas. E pessoas são falhas, são imperfeitas. Mas quando o silêncio vem de Deus, que é aquele que te norteia, que é aquele que te diz para onde você tem que ir, qual caminho seguir, o que é que você tem que fazer, qual é o seu próximo passo, aí fica difícil, porque quando Deus se cala, nós ficamos perdidos. Nós nos perguntamos: o que fazer agora? Para onde que eu tenho que ir? Você não obtém nenhuma resposta, porque Deus está em silêncio. E quando Deus se silencia, nós temos o hábito de ficar forçando para Deus falar. A gente fica perguntando: ai Deus, por favor, fala comigo. E clamando ali, pedindo, implorando, porque nós queremos uma resposta. E isso é algo muito natural. Nós queremos obter a resposta acerca de algum assunto a qual nós temos dúvida. Isso é super normal. Então, normalmente, quando Deus está em silêncio, a gente ora para, de algum modo, querer influenciar Deus, querer forçar Deus a falar e querer mudar a vontade de Deus de ficar em silêncio. Então, as nossas orações, na verdade, não têm que ser feitas com a intenção de querer mudar a vontade de Deus, de mudar aquilo que Deus quer fazer. Mas a forma que nós temos que orar quando Deus está em silêncio é a seguinte: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com esse silêncio? Qual é o propósito nesse momento de silêncio? O que é que o Senhor quer me mostrar ou me falar dentro desse silêncio? Porque o silêncio de Deus também nos fala coisas. Por mais que a gente não perceba, talvez você esteja em um processo assim que Deus está totalmente calado. Eu passo por isso também, tenho passado em algumas áreas da minha vida que eu pergunto e Deus não me fala nada sobre aquilo. Ele só diz: faça assim, tem que ser assim, eu quero assim. Por quê? Porque Ele é Deus. Então, é Ele que manda, é Ele quem governa. Então, quando você entrega a sua vida para Deus, você precisa entender que é Ele quem vai conduzir tudo. E tem momentos que Ele não vai querer falar nada e que Ele não vai falar nada. E não adianta você ficar orando para tentar modificar a vontade de Deus, porque não vai ser modificada, porque Ele é o Deus soberano. Então, Ele exerce soberania sobre você, ainda mais sendo que você deu legalidade para que Ele atue na sua vida dessa forma. Porque a gente ora muito, né, e fala assim: Deus, eu quero que tu me conduza, eu quero que o Senhor faça como o Senhor quiser em minha vida. E a gente ora pedindo essas coisas, mas não paramos para pensar que a vontade de Deus pode ser contrária à nossa vontade. E muitas vezes vai ser assim. Deus vai fazer coisas e falar coisas que você não quer. E Deus pode ficar em silêncio também em momentos e você não vai querer o silêncio, mas Ele vai ficar em silêncio. E isso faz parte da condução de Deus. É Ele quem está conduzindo. Você não pediu? Eu lembro de uma vez que Deus me falou isso. Ele disse assim: tu não me pediu para conduzir a tua vida. Tu me pediu assim, tu orou assim. E tu pediu que eu te mostrasse as coisas, que eu te guiasse pelos caminhos. E eu estou guiando, eu estou te falando, eu estou te mostrando, eu estou te conduzindo. Porque eram coisas que eu não queria fazer. Eram situações que iriam me doer muito ter que deixar para trás ou ter que ir em frente. Mas ele falou: tu me pediu para eu te conduzir, então eu estou te conduzindo. E o que foi que ele quis dizer? A minha forma de conduzir é essa, minha filha. Nem sempre você vai gostar do que eu vou fazer, porque nem sempre a minha vontade estará de acordo com aquilo que você quer, mas a minha vontade é sempre melhor do que a sua. Eu sei como fazer, eu sei como atuar. Então, tem momentos que Deus fica em silêncio e você quer a resposta, mas se Deus está em silêncio ainda é porque não é o tempo ainda da resposta. Não é chegado o tempo dele falar. E dentro do silêncio, ele pode nos comunicar muitas coisas. Por exemplo, você está orando, pedindo a Deus que te oriente acerca de alguma decisão que você quer tomar. E aí o que é que Deus faz?
fica em silêncio, não fala nada, não responde nada. E aquele silêncio ali significa: não faça nada, fique exatamente no lugar onde você está e espere eu dar a próxima ordem. É assim que a gente tem que aplicar em nossa vida o silêncio de Deus. Se ele está em silêncio, é porque é o momento do silêncio. Se você está orando, falando com Deus, perguntando as coisas para Deus e ele não está falando, é porque é o momento de você ficar exatamente no lugar onde você está. Não é para se mover, não é para fazer nada, não é para falar nada, é para ficar ali exatamente no mesmo lugar. Então isso é algo que nós temos que aprender a interpretar aquilo que Deus quer falar conosco. Nós temos que saber interpretar também, sabia? Deus ele não faz tudo sozinho, tem a nossa parte também, da gente parar e tentar entender o que é que o Senhor quer comunicar por meio daquele silêncio. Então, antes eu não entendia, mas hoje eu entendo que Deus ele se comunica comigo dentro do silêncio também. É só eu prestar atenção que é assim que funciona o negócio. Então, o silêncio de Deus também nos traz respostas. Isso é algo que a gente precisa ter em mente muito claro. É uma questão de interpretação. Agora eu vou te dar um exemplo na Bíblia de um homem que Deus ficou em silêncio na vida dele por bastante tempo. Mas ali no silêncio, Deus estava trabalhando por ele. A gente ouve muito aquela frase, né? No silêncio, Deus trabalha em nosso favor. E isso é verdade. Dentro do silêncio, ele trabalha por nós e para nós. Só que a gente não percebe. A gente acha que só está acontecendo algo quando Deus está falando. Quando Deus não está falando, não está acontecendo nada, mas está acontecendo sim. Eu vou citar agora um homem da Bíblia que Deus ficou em silêncio na vida dele por um bom tempo. E até parecia que nada iria acontecer. Até parecia que Deus tinha esquecido dele, mas Deus não esqueceu. Eu fico emocionada porque eu amo essa história. Esse homem foi José. José se tornou governador do Egito, mas antes dele chegar lá, ele passou por etapas em que parecia que Deus estava em silêncio na vida dele, mas José passou pela fase do silêncio. Dentro daquele momento do silêncio, José foi vendido como escravo pelos irmãos. José sofreu, né? Porque escravo sofria muito, você imagina, né? O quanto que era difícil naquela época para um escravo. Depois, José foi caluniado. Depois, José caiu dentro de uma prisão. E durante todo esse processo, Deus esteve em silêncio na vida dele. Só que chegou um dia que Deus resolveu falar. Só que durante aquele processo do silêncio, sabe o que aconteceu? José estava sendo forjado para viver aquilo que Deus tinha para ele. José seria um grande governador, nem ele sabia a proporção do que Deus iria fazer. Ele tinha sonhado, Deus havia mostrado para ele que iria fazer algo. Só que ele não sabia a dimensão daquilo, qual a proporção em que aquilo aconteceria. José não sabia. E Deus estava ali ainda em silêncio. E dentro daquele processo, ele aprendeu a governar. Ele se preparou para o governo. Ele foi testado ali no silêncio. Dentro daquele período do silêncio, Deus testou o coração dele, sabia? Porque Deus nos testa. Deus nos testa, gente. Tem pessoas que pensam que não, mas ele testa sim. E Deus ele nos testa para saber como é que está o nosso coração, aonde é que está o nosso coração, se o coração está verdadeiramente nele. Durante o silêncio, ele poderia ter murmurado, ele poderia ter falado coisas que não agradariam ao Senhor, que iriam entristecer o coração do Senhor, mas ele não fez assim. Ele não fez, ele continuou fiel a Deus, até o momento de Deus concretizar aquilo que ele havia mostrado para ele que iria fazer. Então, o silêncio, ele também revela aquilo que está em nosso coração, porque se Deus fica em silêncio para mim e eu começo a murmurar, começo a reclamar de tudo, começo a questionar Deus, começo a questionar a vontade de Deus, a esmorecer, isso vai mostrar que talvez eu não esteja apta para viver aquilo que Ele tem para mim, porque durante o silêncio ali eu comecei a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Eu vou até citar algo que aconteceu aqui no canal. Eu li um comentário de uma moça, né? Ela estava assim, tipo, me detonando, falando um monte de coisas assim do tipo. Ela foi bem assim, bem desaforada mesmo. Começou a falar assim:
que mandou um direct para mim e que eu não vi, que eu respondo comentário só de quem eu quero. Não é assim que funciona, tá bom? Eu respondo. Geralmente, quando eu lanço vídeos, eu fico online. Então, quem fala ali logo no início, boa noite, a paz do Senhor, tem gente que fica por ali esperando já lançar o vídeo, porque sabe o horário que o vídeo vai entrar e já vai comentando logo. Então, quando eu lanço o vídeo, eu fico ali online e eu fico lendo os comentários e respondendo na hora. E aí depois eu saio, porque eu não fico muito tempo ali, que eu preciso sair para fazer outras coisas, né? Para preparar mais conteúdos. E eu durmo cedo também. Então, não é sempre que eu consigo ver tudo. Aí eu lanço um vídeo por dia. Todos os dias eu lanço vídeo. Pense aí. São muitos comentários que entram todos os dias. Eu não dou conta de responder todo mundo. Então, quem entra logo ali, eu respondo porque eu estou vendo. Depois eu saio, no outro dia eu lanço outro vídeo. Aí já entram outros comentários, eu tento responder os comentários do outro vídeo, porque é muita gente. Então, infelizmente, eu não dou conta porque eu sou uma pessoa e eu faço muitas coisas em minha vida. Eu não faço só trabalho na internet, eu não fico aqui o tempo todo, eu faço outras coisas, porque existe uma vida fora das redes. Então, direct eu não dou conta de responder também. Eu fico mais ali pelo e-mail. Sempre que vocês quiserem falar comigo, falem mais pelo e-mail, porque é melhor quando são assuntos específicos, porque direct eu não dou conta, é muita gente mesmo que manda. Infelizmente, eu não consigo responder. E fora que tem coisas que acontecem lá que nem convém falar, né? É homem procurando ousadia, coisas desse tipo assim que deve ser para me testar, né? Porque as pessoas pensam que eu sou uma coisa aqui e que fora das redes eu sou outra. E não, eu não brinco de ser cristã, tá bom? Então, não adianta ir procurar ousadia lá porque eu não vou responder. E aí ela mandou para mim um direct, só que eu não vi. Eu não vi porque realmente eu não tenho como ver tudo, eu não posso me sobrecarregar, né? Então eu não vi e aí ela veio para cá para os comentários e me detonou. Falou que eu escolho as pessoas, que eu vou responder, não sei o quê, coisas que eu sei que não procedem, né? Porque a realidade não é essa. E esse negócio de favoritismo não existe, eu trato todo mundo igual. Tem pessoas assim que eu cito o nome, que eu me lembro o nome, porque de fato são pessoas que ficam mais aqui e comentam muito. Então já fica em destaque, o próprio YouTube me mostra lá comentários em destaque, pessoas que mais interagiram no canal esse mês. Então eu acabo fixando os nomes por isso, porque está mais próximo ali. E aí ela veio e me detonou, porque ela pensou assim na cabeça dela. Ela não respondeu meu direct, então eu vou lá nos comentários e vou esculhambar ela, porque aí então ela vai chegar e responder o meu direct. E não é assim que funciona, né? Primeiro que tem que ter respeito com as pessoas, independente de quem elas sejam, a gente tem que respeitar o próximo, né? Então, foi um comentário assim desnecessário, desrespeitoso, até por você não conhecer a pessoa pessoalmente, ainda que conhecesse, não deveria tratar assim. E eu não vou usar aquele termo que as pessoas falam, né? Eu não sou teu empregado. Eu creio que nem empregado, nem uma pessoa que trabalha para você, você pode tratar assim, com falta de educação, com falta de respeito. Então, eu estou usando isso aqui, gente, não é que eu dou relevância para esse tipo de coisa. E nem estou aqui também querendo desqualificar a pessoa, tá? Você que comentou isso, eu lembro o nome, não vou falar porque eu sei que as pessoas vão acabar indo para lá e ficar falando coisas, e isso não é legal, a intenção não é essa. A intenção é fazer você refletir sobre o que você fez, que não é legal e não agrada a Deus. Não é sobre mim, é sobre você. Isso não diz nada sobre mim. Então, o meu silêncio revelou o coração da pessoa. A pessoa está ali, né? Está aqui, acompanha os vídeos, ouve a palavra de Deus aqui através dos vídeos, está sendo ali de algum modo abençoada, mas quando eu me silenciei em relação a essa pessoa, né? Não propositalmente, mas sim porque eu de fato não vi, eu não consegui responder, porque é assim, e sempre vai ser assim, porque é muita gente. Então, infelizmente, eu não vou conseguir atender todo mundo sempre. O meu silêncio revelou o coração da pessoa. Então, isso é algo muito importante para você parar e observar. O silêncio revela aquilo que está em seu coração. Então, Deus ele aplica isso em nossas vidas de um modo proposital, às vezes, para saber como é que está o seu coração, quem é você de fato. Ele te conhece, mas ele testa. Tem momentos que Deus faz perguntas para nós, mesmo sabendo qual será a resposta. Lembra quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Deus sabia onde Adão estava. Ele sabia exatamente o lugar em que Adão estava. Só que ele perguntou: e por que Deus faz isso? Qual é o propósito disso? Eu não sei e não cabe a mim saber, porque Ele é Deus. Então, se Ele age dessa forma,
Não cabe a mim ficar tentando entender. Eu só sei que Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Então, tem momentos que Deus se silencia para que a intenção do nosso coração seja revelada. Então, se você reage assim, mediante ao silêncio, começa a ficar irritado ali, né, com Deus, começa a murmurar, começa a se irar contra Deus, Ele pode utilizar esse método para testar o teu coração. Então, eu dei esse exemplo aqui para vocês entenderem como é que funciona. Deus é muito inteligente. Com Ele está a sabedoria. Então, Ele faz coisas para nos testar. Então, tu vigia, tá bom? Enquanto Deus estiver em silêncio. Não se precipita. Não fala coisas que não são para serem faladas. Não tome atitudes que não são para serem tomadas. Espere. E espere com paciência. Espere vigiando. Espere agradecendo. Não fale coisas que não vai agradar a Deus, que vai entristecer o coração de Deus, porque o silêncio pode significar muitas coisas. Então, Deus ele esteve em silêncio com José. Só que teve um momento que o silêncio acabou. E quando o silêncio acabou, sabe o que aconteceu? José foi exaltado e Deus foi lá e promoveu José ao cargo que ele havia prometido a ele há muitos anos atrás. E o coração de José estava o quê? Intacto, firmado no Senhor. Ele perseverou até o último segundo, até que aquilo se concretizasse. E talvez se ele tivesse murmurado contra Deus, ele poderia passar mais tempo ali no processo. Porque tem processos em nossas vidas que eram para ser de 1 ano, mas por causa de nós, por causa do nosso coração, aquele processo dura 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, e a culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa, que não vigiamos e que fizemos as coisas do modo errado, que passamos pelo processo agindo de um modo que não agrada ao Senhor, de um modo que entristece ao coração do Senhor. Então, o silêncio pode significar muitas coisas. Cabe a você parar e observar e discernir o que é que Deus quer te mostrar com aquele silêncio, qual o propósito daquele silêncio. Então, durante o tempo que Deus estiver em silêncio em sua vida, ao invés de você orar e falar assim, Deus, por favor, fale algo. Por favor, me dê a resposta que eu tanto quero. Diga assim, Deus, me mostre qual é o propósito por trás desse silêncio. E siga em retidão. Guarde o seu coração. Mantenha o seu coração firmado em Cristo e não se precipite em nada, nem em palavras, nem em ações, porque o silêncio ele vai revelar aquilo que está em seu coração. Quer ver outro exemplo que eu vou contar para vocês aqui agora? Quando eu cheguei aqui logo de Santa Catarina, eu estava em um processo de mudança muito difícil assim para mim. E sem dinheiro praticamente, porque eu gastei para vir para cá, tiveram custos, e eu estava assim, né? E aí quando foi um dia, poucos dias depois, eu comecei a receber uma proposta de uma empresa a qual eu nunca faria publicidade, porque é algo que eu prego contra. Então, eu não vou incentivar as pessoas a consumirem algo que eu não consumo e não recomendo. Eu sempre falo aqui, eu não posso falar o que é. E aí eu recebi essa proposta dessa empresa e eu fiquei sendo testada ali. E a empresa fazendo a oferta, a gente vai pagar, assim, fazendo propostas, né, para mim. E Deus falou para mim, não aceite. E eu, de fato, não queria aceitar porque isso daqui é contra meus princípios, né? Não é uma coisa ilícita, não, mas é algo que eu prego contra. Então seria uma hipocrisia eu chegar aqui e te incentivar a consumir algo que eu não consumo, que eu não recomendo. E a empresa mandando a proposta, mandou várias vezes, vários e-mails. E eu ali precisando do dinheiro, mas eu fiquei tranquila. Só que eu percebi que ali não era o diabo, não. Ali era um teste. Eu estava sendo testada para ver se a minha confiança estava no Senhor ou no homem. E eu disse, não, eu confio em Deus e eu creio que Deus ele vai fazer do modo que ele quer e que tudo vai se encaminhar, tudo vai se ajeitar. Mas não foi fácil para mim aquele processo. E ali foi um teste para que Deus entendesse se eu vivo o que eu prego ou se eu sou uma pessoa hipócrita. Deus ele me conhece? Conhece, mas ele pode testar assim, porque ele quis testar assim. Então ele me testou naquele dia e eu me dei conta que foi um teste claro de Deus para comigo. E aí eu sei que eu passei nesse teste aqui, né? Glória a Deus e aleluia.
Então Deus ele vai te testar em vários momentos. Tem coisas que tu pensa que é o diabo e não é, é Deus. E isso pode acontecer durante o silêncio. E eu pedindo resposta a Deus, né? E Deus em silêncio. Eu falei, tá bom, eu vou parar. Eu já entendi que o Senhor está em silêncio e que isso aqui é um teste, tá bom, Deus? Eu já entendi que é um teste aqui. E eu vou passar nesse teste. Aleluia. Foi difícil ali, aquele mês, aquele período ali, mas eu venci. Então, durante aquele silêncio, Deus precisou me testar para saber. Porque assim, se eu me portar desse modo agora, enquanto eu estou no processo de início, então isso quer dizer que lá na frente é muito provável que eu também me porte assim. Porque se você está ainda no início e você já se vende, prega uma coisa e vive outra. Prega uma coisa, mas não põe em prática ali o que prega. Deus está de olho. Então, durante o silêncio, Deus pode fazer alguns tipos de manifestações que tu não vai gostar, que tu vai ficar sem entender. Mas só observe para que você consiga vencer aquele processo ali. E possa ser também que durante o silêncio Deus fique calado e que não esteja acontecendo exatamente nada em sua vida. E o que é que você faz? Continua em obediência, em retidão, firme no Senhor e com o coração em Deus. Porque lembre-se que o processo de silêncio vai revelar aquilo que está dentro do seu coração. Eu te dei um exemplo bem claro aqui para você entender como é que Deus testa. E Ele pode fazer isso com você. Então, observe para que você consiga passar dessa etapa. Então, a partir de agora, ao invés de ficar orando e falando, Deus, fale comigo, por favor, me responda. Tente entender qual é o propósito por trás deste silêncio e que dentro desse tempo de silêncio você pode estar sendo forjado e preparado para viver exatamente aquilo que Deus quer que você viva. Então não perca tempo durante o silêncio murmurando, reclamando, questionando a Deus. Não, mas utilize o tempo do silêncio para se preparar. Porque José, quando ele saiu dessa etapa aqui do silêncio de Deus, sabe como ele estava? Preparado para ser governador. Ele saiu do processo já sendo um governador. Ele se preparou durante o processo. Ele não se preparou quando chegou lá no cargo. Ele começou a se preparar antes. Então, quando aconteceu que Deus chamou, chegou a sua vez, José, agora eu vou falar, agora eu vou me manifestar, ele estava pronto. Ou seja, durante aquele período, José se preparou. Ele não desperdiçou o tempo. E quantas vezes nós desperdiçamos o tempo? Então, se prepare durante o processo de silêncio, porque depois que tu sair daí, dessa fase, possa ser que já chegue o momento de tu viver o que Deus quer que tu viva. E se tu não estiver pronto, você não vai conseguir executar o que Ele quer, porque você não se preparou. Passou o tempo ali murmurando e desperdiçou esse tempo. Então, a partir de agora, não desperdice essa fase aí do processo. Durante o silêncio, continue sendo quem Ele quer que você seja e quem Ele te chamou para ser. Eu espero que você tenha sido edificado. Compartilhe com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.